Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma vez mais por aqui com vocês. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que alguns eles são personagens que são exemplos, né, e são bem ilustres na Bíblia, como Davi, como Salomão. Mas Davi teve Salomão, seu filho, mas ele teve um neto que não foi um rei tão bom, chamado Roboão, o nome desse neto de Davi. Roboão ele dá prosseguimento ao reino, à dinastia de Davi, filho de Salomão. Ele tinha herdado um reino que estava na sua plenitude. Quando você pega Israel, fala assim, qual foi o auge da existência do povo de Israel? Foi durante o reinado de Salomão. Esse foi o auge, foi a plenitude em todos os sentidos, tá? Paz, alargamento das fronteiras, as maiores fronteiras, culto ao Senhor, o maior templo que eles já tiveram, tudo estava no auge, na sua plenitude durante o período de Salomão. Então Roboão ele veio desse período maravilhosíssimo. E ele começa a reinar até velho, né, uma certa idade, velho no sentido de que muitos começaram a reinar com 20 e poucos anos, ou até menos. Ele começou a reinar com 41 anos. E os 5 primeiros anos do seu reinado, eles definiram o reinado de Roboão. E foi péssimo, foi horrível. Foi uma degradação total, espiritualmente falando. E isso foi virando um efeito dominó, né? Foi uma coisa caindo após a outra, uma coisa piorando após a outra. Chegou um momento que no 5º ano do reinado de Roboão, o faraó Sisaque, ele vem contra Roboão. E Roboão já estava naquele nível das coisas onde ele já era inferior ao faraó. Isso aqui belicamente falando, e até no contexto espiritual ele já estava sendo subjugado, ele já não tinha tanta experiência com Deus. Naquele momento ali já estava de mal a pior as coisas. E aí ele começa a entregar como tributo, né? É tipo assim, se eu não quero fazer guerra com você, porque eu sou inferior, porque o meu exército é menor, porque eu sou mais fraco, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar um imposto, um tributo. E ele começou a dar ao faraó Sisaque, ele começou a entregar os utensílios da casa de Deus, os utensílios do palácio, o que tinha de mais valor, né? Esse texto aqui eu já trouxe aqui no canal, né, irmãos? Então, assim, o que tinha de mais valor ele entregou. Inclusive, ele entregou os escudos de ouro, que eram escudos utilizados pela guarda real, que o seu pai Salomão tinha mandado fazer. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Salomão era exagerado. O propiciatório, que era uma bacia do tamanho de uma caixa d'água, mais ou menos, na época de Salomão era do tamanho de algumas piscinas olímpicas. Então, eu fico imaginando como deveria ser esse escudo de ouro, esses escudos, que eram vários escudos que foram entregues. Deveria ser ouro maciço, uma coisa mais, né, linda que se poderia ver naquele momento. Então ele manda entregar, e ele entrega aquilo tudo para Sisaque como tributo, como uma oferta de paz, e não funciona muito não. E aí, especificamente sobre a questão dos escudos de ouro, ele teve uma brilhante ideia, Roboão. Ele fala assim, não vai ficar sem escudo, né, gente? Ele manda fazer um escudo de bronze. E ele põe no lugar do escudo de ouro. E aquele escudo de bronze ele passa a ser utilizado toda vez que o rei saía do seu palácio e se dirigia à casa do Senhor, ou qualquer coisa assim. A guarda real o conduzia com aqueles escudos de bronze. Que diferença, né? Do bronze para o ouro. Aparência talvez até nem tanto. E ambos têm são metais amarelados, né? Tem uma certa uma leve semelhança, né? Mas só que tem alguns detalhes. O ouro, ele obviamente tem um valor muito maior. E o bronze, com o tempo, ele vai escurecendo. O tipo do metal ele vai se depreciando muito rápido. E a temperatura ela faz isso. Essa oscilação de temperatura. É uma liga de metal que ela perde muito o seu brilho, a sua beleza, e perde rapidamente. Então imagino que aqueles escudos que já não tinham a mesma propriedade, durabilidade, que não tinham a mesma beleza, rapidamente se tornaram feios demais. E o ponto aqui é que o inimigo ele roubou o que de mais precioso havia no reino de Roboão. E às vezes o inimigo ele entra nas nossas vidas e de maneira sorrateira. Ele entra e muitas vezes nós não percebemos. Brechas são assim, né?
Nós não conseguimos enxergar por onde o inimigo está entrando. E ele começa a roubar. Esse é o projeto dele, matar, roubar e destruir. Ele rouba aquilo que o Senhor um dia nos deu. Salomão aqui, naquilo que ele não pecou, a gente pode comparar com o Espírito Santo. Os dons, as bênçãos, né? Agora há pouco num vídeo, respondendo os comentários, eu falei sobre dons. O inimigo ele vai roubando aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, aquilo que ele acrescenta. E nós, na nossa condição humana, lógica, da nossa natureza, nós às vezes queremos substituir, né? E quando o Roboão ele substitui o escudo de ouro, ele põe o escudo de bronze, ele troca algo, aparentemente estava tudo ok, mas quem ali carregava aqueles escudos, e ele, quem ali na sua intimidade sabia do que tinha acontecido, sabia que realmente aqueles escudos não tinham um valor, não tinha valor nenhum, que era só aparência. De longe, talvez até quem olhasse assim poderia se confundir, né? Pensar que realmente ainda tinha ouro ali, mas não era ouro. O ouro ele tipifica o poder de Deus, e esse poder de Deus, o Senhor ele nos dá é algo de graça, é graça, pura graça, abundante graça, maravilhosa graça, graça sobre graça. E o poder de Deus ele é manifesto na nossa vida de várias formas, de várias maneiras, em várias ocasiões. O Senhor ele vai nos abençoando com esse poder, com essa ação, que é o ouro, o poder de Deus sobre nós. Só que, como eu falei, muitas vezes nós, na nossa caminhada, permitimos com que haja uma degradação, uma depreciação, que haja uma decadência espiritual na nossa vida com Deus. Assim como Roboão permitiu. E ele saiu daquele nível de plenitude espiritual, de plenitude de vida com Deus, do povo e do rei, que ele viveu no reino do seu pai Salomão, no reino do seu avô Davi. Ele entrou numa decadência muito grande. E ele permitiu com que aquilo que lhe foi dado fosse trocado, fosse roubado e depois fosse trocado. E às vezes nós queremos trocar aquilo que o Senhor nos deu por algo que não tem o mesmo valor, que às vezes é só aparência. Aparentemente, pode até parecer que tem valor, né? Pode até parecer que é algo bom, mas na intimidade realmente não é. Então, Roboão ele viveu experiências muito duras, muito difíceis. Ele teve aquilo que lhe foi conferido, roubado, tesouros saqueados, né? Então a palavra ela narra essa situação. E Roboão ele está naquela galeria, né, dos reis que fizeram muito mal diante do Senhor. Mas eu gosto de e aqui para finalizar, que também foi filho de um bom rei, né, e fez tudo errado, que foi Manassés. Diferente de Roboão, Manassés, no final da sua vida ele se arrependeu. Manassés era filho de Ezequias, ele era da dinastia de Davi, Salomão, de Roboão, né? Lá na frente, Manassés reinou. E Ezequias foi um excelente rei. Manassés foi um péssimo rei, mas no final, ele se arrependeu. E aquilo que lhe foi tomado foi restabelecido. E ele que estava escravizado, aprisionado, foi liberto e teve a sua vida restaurada. Ele que estava exilado foi reconduzido ao centro da vontade de Deus para ele, que era Jerusalém. Com isso eu entendo que o Senhor sempre nos dá uma possibilidade de que venhamos a voltar ao primeiro amor, de que venhamos a voltar e a recuperar os tesouros que foram tomados, roubados, de que venhamos a viver novamente uma experiência genuína, onde o poder de Deus, o ouro e não o bronze, onde o ouro, o poder de Deus, ele se manifesta a cada dia nas nossas vidas. Roboão não entendeu, mas Manassés entendeu isso, e que venhamos a entender da mesma forma. A palavra fala que o Senhor, ele olhou para Manassés, ouviu o seu clamor e viu as suas lágrimas. E o Senhor se arrependeu do mal que estava fazendo a Manassés. E viu que ele realmente estava quebrantado. Manassés se arrependeu, buscou e alcançou graça. Estou falando essa mensagem aqui para mim, tá, irmãos? E para vocês, para nós. Que venhamos nessa noite alcançar graça. E que aquilo que o inimigo está tentando roubar ou roubou de nós venha a ser restituído e restabelecido. Não troque os escudos de ouro que o Senhor te deu, aquilo que é o poder de Deus na tua vida, pelo bronze. Não troque. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.